Olá, meus amores! A nossa aula de hoje é de geografia. Vamos lá? A população brasileira. Composição étnica brasileira. Observe essa imagem. Podemos ver claramente a formação da população brasileira. Os brancos, os negros e os indígenas. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Mas temos os principais grupos que formaram nossa população. Os índios, os africanos, os imigrantes europeus. Os índios, os primeiros povos, ou seja, os povos nativos do nosso país. Os africanos foram os povos trazidos como escravos para trabalhar no nosso país. E imigrantes foram os povos colonizadores, ou seja, os portugueses, os brancos que aqui chegaram. Aqui temos a pirâmide etária brasileira, onde está representada pela cor vermelha e a cor azul. A cor vermelha representa o feminino, a população feminina, e já o azul, a população masculina. Observe que na base da pirâmide, tá, temos as meninas de 0 a 4 anos, está igual aos meninos. Ou seja, tem a mesma porcentagem. Já quando chegamos na pirâmide, na ponta da pirâmide, podemos ver que as mulheres com 80 ou mais anos possuem maior quantidade do que os homens. Ou seja, as mulheres vivem mais do que os homens, como podemos observar na pirâmide. Relações entre migrações e condições de infraestrutura. Primeiro ponto. Grande parte da população brasileira migraram, ou seja, mudaram-se para outro lugar. Isso tanto faz do campo para a cidade, de uma cidade para outra cidade, de uma cidade para um estado ou de um país para o outro. Então, toda essa população ela muda em busca de melhores condições de vida. A cidade representa a concentração de pessoas, onde elas procuram infraestrutura básica e serviços essenciais. O que ele quer dizer com isso? Se lembra que eu falei da mudança do campo para a cidade? Muitas pessoas estão concentradas na cidade. Por quê? Porque na cidade podemos encontrar muito benefício. Hospitais, escolas, né? Lojas, comércio com grande quantidade. E já no campo não podemos encontrar isso. Então muitas pessoas saem do campo para viver na cidade. E aqui estão as migrações brasileiras. No Brasil tem acontecido migrações internacionais para outros países. O que ele quer dizer com isso? Muitos brasileiros estão saindo do país natal, no caso o Brasil, para viver em outros países. Para quê? Para procurar melhor condições de vida. Um dos países bem procurados é Portugal. Então eles saem do Brasil para morar em Portugal para ter uma melhor condição de vida. Ocorre também o inverso, pessoas chegando ao Brasil pelos mesmos motivos que levam os brasileiros a viajar. Ou seja, pessoas que estão vindo do outro lado do mundo para viver no nosso país em busca de melhores condições de vida. A mistura do Brasil. Como vimos, a população brasileira é feita da mistura de povos. Vários povos aqui chegaram, povos que aqui já existiam se misturaram. Essa mistura de raça, de grupo étnico, é chamada de miscigenação. E aí deram origem aos mulatos, caboclos e cafus. E qual foi a base dessa mistura? Os brancos, os negros e os indígenas, que aqui já viviam e fizeram essa mistura. Logo depois vieram outros descendentes. Aqui temos a mistura de branco e negro formou o mulato. A mistura de branco e índio, o caboclo. A mistura de negro e índio, o cafuz. E aqui temos a imagem representando cada um deles. Essa é uma obra de Tarsila do Amaral, uma artista bem conhecida de todos nós brasileiros. Ela representa nesse quadro, Operários, a mistura, a miscigenação do povo brasileiro. Observe, são vários rostos representando toda a população, ou seja, o povo brasileiro, que é feito da mistura. Essa é a população brasileira, a população de mistura. Vimos que a mistura de povos forma a miscigenação. E o nosso povo, o povo brasileiro, é feito da mistura de vários povos, que possui as suas desigualdades, pois o nosso país é um país subdesenvolvido. Então possui a desigualdade social, a diferença entre educação, fator econômico, tudo isso faz essa diferença. Mas temos a união da raça, todos nós somos
brasileiros. Gostaram da aula de geografia de hoje? Então, aprenderam muita coisa, não foi? Beijos e até a próxima aula!